Olá, meu irmão, seja bem-vindo a esta série Atos dos Apóstolos, o Espiritismo e a Mediunidade. Atos dos Apóstolos, se você está acompanhando essa série, você vai acompanhar a partir de agora, é um livro escrito por Lucas, o mesmo que escreveu o Evangelho de Jesus segundo Lucas, o quarto Evangelho. E o Lucas, o terceiro Evangelho, o Lucas escreve esse Evangelho e o Atos dos Apóstolos é como se fosse uma continuidade, como se fosse o Evangelho 2, só que agora falando sobre os apóstolos, sobre os discípulos de Jesus, ou seja, vivenciando os ensinamentos de Jesus agora na prática, que é o Espiritismo convida para você vivenciar Jesus agora na sua prática diária. Então o Atos dos Apóstolos é um livro formidável mostrando como era que aqueles primeiros cristãos faziam. A mediunidade, a humildade deles, a fé, a confiança em Deus, a certeza que Jesus é o modelo e o guia para todos nós, e aquela mediunidade fantástica que eles possuíam nos fenômenos mediúnicos lá que eles falavam, as reuniões deles, na comunicação, na visão, vidência mesmo, clarividência, audiência, as premonições, os sonhos oníricos, a sensibilidade deles, as curas, fenômeno mediúnico, as materializações mais variadas, materializando os seres, as comunicações, as mensagens, as psicofonias. Você vai ver vários fenômenos mediúnicos nesse livro, que o Espiritismo dá fácil de você entender isto e compreender, porque o Espiritismo é que explica a mediunidade. E entender mediunidade sem o conhecimento do Espiritismo, sem o conhecimento do livro dos médiuns como base para você entender e querer conhecer mediunidade sem mergulhar nos estudos do Krug, do Bozano, do Delane, do Camilo Flammarion, do Leon Denis, mas recentemente os trabalhos do Hernando Guimarães, do Jorge Andréa, de Marlene Nobre e tantos outros. Então, nesse capítulo, ele começa dizendo assim: a cura de uma jovem adivinhadora. É capítulo 16, versículo 16. É capítulo 16, versículo 16, que ele vai... É pequeno, aqui é 16 até 18, mas ele começa dizendo a cura de uma jovem adivinhadora. Vê que o Paulo estava viajando. Era a segunda viagem do Paulo, essa viagem missionária que ele ia. Ela estava indo com o Timóteo, tinha mais pessoas com ele, mas o Timóteo que deu bastante destaque para esse trabalho. E ele, nessa viagem, ele primeiro ia para outro lugar, mas veio o Espírito e disse para ele que não era para ir para a Ásia, como ele queria entrar, era para ir na direção da Macedônia. E ele vai porque ele depois ia mergulhar para a Europa. O Paulo ia fazer o trabalho desse, porque a Europa é que estava predestinado a ser a base do trabalho do cristianismo que ia espalhar aqui para o Ocidente. A do Oriente depois vai, porque depois eles estão levando essas mensagens e vai juntar com a cultura do Oriente. E Jesus está debaixo do comando de tudo, mas era importante para isso, e ele faz. E aí ele está na cidade de Filipos. Na cidade de Filipos acontece uns fenômenos interessantes. Teve um fenômeno do capítulo anterior que eu falei da Lídia, que ele aparece para ela, ele conversa, mostra para ela, e a Lídia era muito importante, porque a Lídia era uma jovem rica, comerciante, trabalhava com púrpura, tecido caríssimo, lá era comerciante muito rica, tinha casa grande, deixou eles lá, e no meio desse trabalho, ele vai ter esse episódio também, chamado Cura de uma Jovem Adivinhadora. Aí ele vai dizer assim, o Lucas escreve e o Ferreira, na Bíblia atualizada, traduziu, que é a que eu estou usando. Ele diz aqui nesse versículo 16 do capítulo 16. E aconteceu que, indo nós para o lugar de oração,
o lugar de oração, que ele estava reunindo lá ali na beira do rio com aquelas mulheres que a Lídia fazia a reunião, porque a Lídia tinha inicialmente se convertido ao judaísmo, ela era asiática, e ele se converte e estava ali fazendo orações. Não era sinagoga, porque para ter sinagoga tinha que ter 10 homens no mínimo, e eram mulheres, e as mulheres ali ainda tinham os preconceitos, mas ela estava reunindo. Foi ali que o Paulo fala com ela e causa um impacto muito grande nela. E ele estava indo, várias reuniões ele tinha, porque o Paulo voltava para essas reuniões para levar as mensagens de Jesus. Ele pegava as anotações do Mateus, que ele estava com ele, e lia as anotações de Mateus, que veio virar o Evangelho do Mateus. Ele dizia o que Jesus fez, como Jesus curava, o que Jesus dizia, os ensinamentos, para ir aprendendo, porque o Evangelho de Jesus é uma sabedoria imensa que vem acordar o inconsciente puro de cada um, o reino de Deus que está dentro de cada um. Aquilo precisa esse entendimento para você começar a tomar conhecimento do trabalho gigante desse comandante chamado Jesus. Ele diz, aconteceu que indo para o lugar da oração, já está indo para o lugar da oração. Você imagina que um grupo desse, um Paulo, ele antes já tinha feito a oração dele, antes de ir para lá, já estava debaixo da influência mediúnica do seu protetor espiritual, do seu anjo da guarda, que a igreja fala que tem, já estava debaixo. E veio ao nosso encontro uma jovem possuída de espírito adivinhador. Uma jovem possuída é um fenômeno mediúnico. Só que é uma mediunidade obsessiva, que o espírito que usava ela, porque ela tinha mediunidade. E ela falava porque tinha pessoas que ganhavam dinheiro com o que ela falava. Ela ia fazendo as adivinhações e ganhava dinheiro com ela. Então tem muita gente ganhando, porque essa moça, ela era grega, mas era escrava. Jovem possuído do espírito adivinhador, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus donos. Tinha os donos dela que exploravam ela, as pessoas pagavam para ela fazer as consultas, como tem pessoas que fazem isso, essas pessoas que adivinham e que o povo paga, e que normalmente é perigoso, é preciso ter cuidado. Jesus é que fala, dá de graça o que de graça recebeu. A mediunidade é um fenômeno orgânico, mas você tem que dar de graça. Vê o Chico Xavier como é que fazia com a mediunidade dele, vê os grandes médios como é que fazia, vê como era que a Ivone Pereira fazia da mediunidade dele, o Divaldo Pereira Franco faz, e qualquer um médio que você vai ver é assim que fazer. Quando começa a ganhar dinheiro é preciso ter cuidado. Inclusive tem pessoas que usam Jesus como uma fonte de lucro, de dinheiro. Essas pessoas precisam ter cuidado. Não precisa ser... Os espíritos até usam menos, porque os espíritos têm conhecimento. Sabem que a mediunidade, se não for usada a bom uso, ela vai servir de joguete na mão de espíritos atrasados. E tem pessoas que são comerciantes do cristianismo. É preciso ter cuidado com esses comerciantes, que às vezes fala muito em Jesus. Por isso que Jesus diz, quem é você que eu não sei? Ah, mas eu curava em teu nome. Não sei quem é você. Sai daqui. Porque na realidade ele não estava na frequência do Cristo, ele estava na frequência do dinheiro econômico. É preciso cuidado com os vendilhões do templo, que Jesus ensinou isso tão bem, lá no Evangelho para nós aprender. O João então mostra isso muito bem. Seguindo Paulo, a mulher gritava, ela seguindo com aqueles homens, né? Seguindo Paulo, a nós gritava dizendo, estes homens são servos de Deus Altíssimo e anuncia a vocês o caminho da salvação. Ela ia dizendo, ela seguiu Paulo e ela dizia que ele leva o homem falando de Deus Altíssimo. Isso diz um dia, isso repetiu por muitos dias, vários dias ela dizendo isso. Como se ela quisesse ganhar simpatia. Então, depois de muitos dias, então Paulo, já indignado, voltando, disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que você saia dela. E na mesma hora, o Espírito saiu. Você veja, olha como é a espiritualidade, como é o próprio Cristo trabalhando. As pessoas acreditavam nela pelas adivinhações que ela fazia, pagavam. Os homens estavam ricos, faziam a propaganda.
Quando, na realidade, ela começa a falar isto, ela também está fazendo propaganda do Paulo e do grupo, porque ela está dizendo, esses homens são servos de Deus Altíssimo e anunciam a vocês o caminho da salvação. E o Paulo fica quieto. Na realidade, ela está fazendo propaganda. Um dia, 2 dias, depois de vários dias, aí o Paulo, isso repetiu por muitos dias. Ele não disse quantos dias, mas muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando, disse, em nome de Jesus Cristo eu ordeno que você saia dela. E na mesma hora o Espírito saiu. Porque o que ele fez é que o Espiritismo hoje chama de reunião de desobsessão. Reunião de desobsessão é comum, o Espírito se comunica com o médium e usa o médium. Kardec estudou isso tão bem lá, a obsessão. Você vai ver lá no trabalho do Kardec, no livro dos médiuns e nos outros trabalhos, Kardec chamando a atenção para a obsessão. Obsessão simples, que é mais fácil de ser tratada. Mas ele chama a atenção para a possessão, que aí é mais difícil do tratamento. E chama a atenção para a fascinação, que são caminhos obsessivos. Então ele dividiu isso. A obsessão mais simples, você às vezes pode tratar fácil. A obsessão conjugada, a possessão, às vezes tem mais de um espírito ali, aí fica mais difícil. Mas também, às vezes, tem ligações de pretéritos, que está impregnada no inconsciente passado do sujeito. Às vezes, a obsessão que tem como base estudos da reencarnação para você poder entender isto. É muito mais difícil. E existe a fascinação, aquela que o médium começa a ficar fascinado que ele está dizendo a verdade, que a verdade é só dele, e ele começa a inventar e criar, inclusive teologias dele, coisas dele, e que depois ele fica fascinado e para se libertar daquilo. Que trabalho imenso. Era você pega lá na época do início do cristianismo, médios que achava que o sujeito para seguir o Cristo tinha que fazer a cirurgia da circuncisão, ou seja, operar a fimose. Olha como o camarada está, porque ele diz, mas isso era lei de Moisés, mas era lei disciplinares para ele trabalhar o problema da higiene. Mas você veja como é que ele ficava impregnado. E às vezes, então essa cura, ele também causou impacto, porque você imagine, quando ele manda parar e ir embora, o espírito vai e essa mulher não faz mais adivinhação, porque fazia adivinhação por causa desse espírito. Desse que ele chamava Piton, espírito, a pitonisa, que era assim que eles falavam. Então esse espírito, ela perdeu. Quando ela perdeu, ele causou um prejuízo imenso para aquelas pessoas que exploravam essa escrava. Ganhava dinheiro com isso. E esses que ganharam dinheiro ficaram revoltados. Esses que ganharam dinheiro fizeram um movimento para expulsar o Paulo, para prender, para punir o Paulo. E o Paulo, inclusive, vai ser preso, vai ser punido nessa sequência. E esse é um dos responsáveis por isso, junta com alguns judeus lá da época, alguns fariseus que moravam lá e faz um movimento contra Paulo. Mas, você veja, mas também ele causa impacto, porque aquela mulher era conhecida de todos. E de uma hora para outra ela perde a mediunidade dela, perdeu o valor, perdeu essa ligação. E aí aqueles camaradas tomaram um prejuízo imenso e aí ficaram com muita raiva. Então você vai ver em Filipe, olha o que houve lá com a Lídia, que era uma mulher rica, uma asiática rica, que vai com tudo na direção dos ensinamentos do Paulo. Agora, essa jovem adivinhadora, escrava, que era explorada, também tinha um fenômeno mediúnico mal usado, também causava um impacto, porque a outra usou bem o fenômeno mediúnico dela, essa aqui usou mal, causava impacto. E aí, vai tudo chamando a atenção, e logo depois vem o problema do soldado lá romano, que causa também outro impacto, tudo no mesmo lugar. Então você vai ver esse livro, a mediunidade, o tempo todo, aqui desse fenômeno mediúnico, da obsessão aqui simples, isso é muito discutido, conhecido no Espiritismo, com detalhes. É feito reunião de obsessão, quase todo centro espírita faz reunião de obsessão. É simples, tem domínio sobre isso, mas eles lá, os cristãos primitivos, faziam, só que não usavam o nome reunião de obsessão, nem usavam a palavra mediunidade, porque mediunidade é palavra nova, palavra que foi cunhada por Kardec, mas já fazia esses fenômenos
que deles faziam, dele falava que eles iam receber o Espírito Santo. Isso já existia. Meu irmão, essa série, para você entender o Atos dos Apóstolos, esse livro formidável, se você tiver conhecimento do Espiritismo e de mediunidade, é muito mais fácil de você entender, em vez de ser milagre, de ser cura. Na realidade, é um fenômeno muito bem estudado cientificamente pelo Espiritismo. Que Deus te guarde, uma boa sorte e até o próximo encontro. Fica com Deus, meu irmão.